Boa noite, telespectadores. Quero falar agora um pouco sobre Noé e a Arca do Dilúvio. Quero explicar para vocês que aquela arca não era de madeira. Aquilo ali foi simplesmente forjado pelas religiões. Aquilo ali foi uma cópia em cima de cópia para chegar até nós como um barquinho que fugiu de uma chuva que inundou o mundo inteiro e não é bem assim. Eu quero falar para vocês que aquela arca ali era tecnologia pura. Era uma nave espacial, aquilo ali. Pense você numa arca de madeira, uma pessoa que conhece um pouco de engenharia civil naval, sabe que jamais uma arca de madeira daquela proporção suportaria um cataclisma, nem um tsunami baixinho, por menor que seja. Por exemplo, Titanic quebrou, foi no meio, quebraria no meio daquela mesma forma que o Titanic. Era uma nave, e que esse dilúvio não foi só aqui na Terra, foi em todos os planetas. Esse dilúvio foi em todos os planetas e nós somos originários de Marte. Tanto é que os arqueólogos, os cientistas, a NASA estão descobrindo isso pelos achados arqueológicos, pelas pirâmides do Egito. Na era antediluviana tinha tecnologia. Os anjos caídos, e o líder deles era um elemento chamado Samyaza, que foi feito para cuidar da raça humana, interagir na raça humana. Ele se corrompeu, se apaixonou pela filha dos homens. A filha dos homens era muito bela naquela época. Só para te ter uma ideia, alguns sábios judeus falam que o coito era como um coito de fogo, né? De fogo. E esses anjos eram gigantescos. Noé era gigantesco. Noé não é aquilo que tu pensa. Noé, quando ele nasceu, no nascimento dele, a casa se encheu de luz, que inclusive o marido da esposa dela pensou que ela tinha sido coabitada com um gigante desse que é chamado de Anunnaki, mas na verdade é Samyaza, é um Malar, é um anjo que desceu do céu e coabitou com a filha dos homens, e passaram tecnologia para eles. Você não vai acreditar que uma arca de madeira que não tem energia elétrica ia suportar todos os animais do mundo na escuridão. Tinha que alimentar aqueles animais, o leão, tinha que alimentar com carne. Tinha que ter toneladas de água para dar água àquelas criaturas. Nenhuma sobreviveria um mês com sede. Imagine você que eu sou da construção civil. Eu sei o que eu estou falando, que só para sustentar um prédio de 14 andar, com mais ou menos assim aproximadamente 50 famílias, tem que ter uma caixa d'água de não sei quantas toneladas de água, e tem que fazer, não tem que ter infiltração, tem que impermeabilizar tudo. Como que marca de madeira não ia vazar essa água, não ia dar infiltração, quantas toneladas de água não ia ali dentro para alimentar e dar água para todas essas criaturas, e não existia energia elétrica, que eles dizem. Então como Noé conseguiu um freezer gigante para alimentar leão e as criaturas carnívoras da arca? Não vê que essa história está mal contada? Na verdade, Noé, tinha vários Noé. Noé sumério. Na Epopeia de Gilgamesh fala que ele só na Mesopotâmia, por exemplo, tem 3 tipos de dilúvio. Só na Mesopotâmia, em povos diferentes, tem 3 tipos de dilúvio com Noé com nomes diferentes. Por exemplo, na Mesopotâmia todinha e na Suméria tem 3 nomes que foram encontrados. Arqueólogos acharam tabletes de barro, de argila, com escritas com uniforme, falando sobre um dilúvio universal. E algum dos nomes é Zilzudra, Atrahaze e Atinapiste. Atinapiste, olha, 3 tipos de Noé, cada um com a sua história diferente de um dilúvio universal. Na escritura cristã chegou como Noé, no hebraico é Noah, na verdade, contos sobre os sobreviventes e os animais que sobreviveram na arca. Só que se eu contar para você que esse dilúvio não foi aqui na Terra, foi em Marte, que todos esses planetas do sistema solar eram habitados. Tinham 12 planetas, agora só é catalogado 9, mas são 12 planetas que se desalinharam, porque os anjos se corromperam com as filhas dos homens, tiveram filhas, fizeram engenharia genética. Todas essas mitologias que vocês vejam no Egito, por exemplo, como um homem com cara de chacal, que é o Anubis, a Ísis, Osíris, né? Como as Górgonas na mitologia grega, uma mulher serpente, sereias, tudo isso existiu. Foi o que aconteceu na era antediluviana. Todas essas coisas aconteceram. Os anjos caídos conseguiram fazer aberrações. Eles conseguiram burlar e fazer engenharia genética reversa e fazer essas mutações. E quando essas mutações não vêm do eterno, o que habita dentro dessas criaturas eram demônios. Eles conseguiram abrir portais e vir criaturas negativas do submundo. Habitar na Górgona, habitar no Minotauro, habitar em Anúbios egípcio, habitar em todos esses deuses pagãos, porque eles conseguiram abrir portais por intermédio da engenharia genética. Quando o Eterno fala que Deus fez todas as criaturas e cresceu-vos e multiplicar, e viu que era bom, conforme a sua espécie, era para ter só coito com as suas espécies relativas. Era proibido ter relação entre anjos e filhas dos homens, porque sairiam aberrações, saíram os Anunnaki,
Se você conhece um pouco sobre o livro de Zacarias Sitchin, você vai saber muito sobre esses Anunnaki, que fala sobre esses que vieram do céu. E não vieram, como diz os cristãos primitivos, os cristãos modernos, diz que vieram os anjos voando, não. Vieram em naves espaciais. Eles tinham tecnologia, que foi traduzido para magia, e fizeram engenharia genética, coabitaram com a filha dos homens, eles eram gigantes, Noé era gigante, não era baixinho, veio numa nave, e para ele conseguir salvar todas as criaturas que estavam dentro da nave, ele teve que tirar o DNA de todas e abastecer em câmeras. Foi isso que ele fez. Ele conseguiu tirar o DNA de todos os seres viventes. Que hoje em dia a ciência está começando a fazer essas coisas, né? Pelo DNA, fazer clones, não é verdade? Pois naquela época essa tecnologia já existia. A única maneira de provar que Noé conseguiu botar todos os animais dentro da arca é dentro de uma nave. Eu vi num achado sumérico uma vez que a arca não era aquela de madeira, era um cilindro. Fala que é um cilindro, tá? Na epopeia de Gilgamesh, nos tabletes de argila, Sumério fala que a arca era um cilindro. O que é isso, um cilindro? É uma nave espacial. E vinha toda a engenharia genética de todos aqueles que iam escapar desse dilúvio. O dilúvio foi em todos os planetas, desalinhou os planetas, desalinhou todos os planetas e catástrofe em todas. Por isso que Marte está destruído, por isso que nenhum planeta desse aí tem vida. O 12º planeta veio anjos lá, que foi justamente esses anjos que se rebelaram, acharam de cometer esse pecado, de se misturar com a filha dos homens. Foi destruído aqui, fez o cinturão de Van Halen. É por isso que agora tem um cinturão de Van Halen lá, ninguém sabe de onde é aquele fragmento de meteorito, de asteroide. Foi um planeta explodido. O Eterno teve que explodir um planeta. E teve essa catástrofe. Essa água foi de plasma. Essa água, ela não era uma água qualquer. Essa água ela era quente, de plasma. Petrificou todos os gigantes. Petrificou, e hoje em dia os achados arqueológicos falam sobre isso. Dessas pedras petrificadas com rosto humano, e tem em todos os cantos do planeta. Só o que sobrou foi as pirâmides do Egito. Tem ao total 100 pirâmides no mundo inteiro. São 100 pirâmides ao mundo inteiro. Ainda está sendo encontrada mais, como tem na Amazônia, como tem na Antártida. Foi o que essas criaturas tinham uma tecnologia na Terra e em Marte. Essas criaturas elas tinham um estado avançado de tecnologia. Eles tinham conhecido sobre hibridação. O Eterno teve que destruir tudo aquilo. E a única maneira de Noé fugir e escapar com a semente boa que o Eterno fez é conservar todos eles no seu DNA. E quando chegou no nosso planeta aqui na Terra, ele repovoou isso aqui, porque o único que se estabeleceu foi a Terra. Os outros planetas estão aí, tudo destruído até hoje. A Terra foi o único que conseguiu se estabelecer. Noé desceu com a sua nave, não desceu como vocês pensam no Monte Ararat, ele está debaixo da terra, está no intramundo, por isso que essa arca nunca vai ser encontrada, essa nave nunca vai ser encontrada, certo? Está no intramundo, e ele repovoou a terra por intermédio de engenharia genética, certo? É isso que eu queria dizer para vocês, que a Arca de Noé não é o que falaram para vocês, ela é uma nave, havia tecnologia, a arqueologia está provando isso, e mais tarde, no futuro, isso vai ser mais provado ainda, com mais achados tecnológicos que o cientista não consegue dizer como foi feito as pirâmides, pesando toneladas e mais toneladas. Eles não conseguem, com alinhamento perfeito, né? Com as Três Marias, né? Que é o cinturão de Orion, eles não conseguem explicar isso, eles, sabe? Mas tudo tem a crer que havia uma tecnologia, em todos os planetas eram habitados, foi destruído por uma catástrofe, pela rebelião angelical, e só sobrou Noé e sua família numa espécie de nave espacial, que no judaísmo é chamado de Halalit. Tá? Pensem nisso, pesquise. Pesquise os vídeos e os livros de Zacarias Sitchin, o 13º planeta, 12º planeta, aliás, e Shalom.